Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ExaFlash Reforço Escolar. Pessoal, professor Hildebrando, na aula de hoje nós vamos ver movimento circular uniforme. Para isso, eu coloquei aqui uma circunferência e em uma circunferência eu coloquei aqui um móvel que está percorrendo com velocidade V um ponto A até um ponto B, descrevendo um pedacinho de circunferência, que é chamado de arco de circunferência, certo? E abrindo um ângulo ΔΦ, que é o deslocamento angular, ok? Pessoal, a distância entre o centro a qualquer ponto da circunferência é o raio e aqui nós vamos ter uma nova grandeza, que é a velocidade com que esse ângulo está, a rapidez com que esse ângulo está abrindo, ou seja, é a velocidade angular. Bom, para encontrar a velocidade angular, observe, a velocidade linear, essa velocidade V aqui, é a trajetória, o espaço percorrido sobre o tempo. O espaço percorrido entre A e B é quem? É L, é o arco. E o tempo decorrido eu chamei aqui de ΔT. Bom, fazendo uma analogia, o arco é proporcional à variação ΔΦ. Sendo assim, no lugar do arco, a gente coloca o ângulo ΔΦ sobre o mesmo tempo ΔT, certo, pessoal? Bom, agora observe. Como o movimento ele é circular, mas ele é uniforme, isso quer dizer que ele vai descrever voltas completas em tempos sempre iguais. Logo, o tempo de uma volta completa é quem, pessoal? É o período. Vamos colocar aqui mais uma grandeza, que é T, ou seja, o período do movimento, certo? Bom, pessoal, a frequência, porque esse movimento ele está sempre voltando para o mesmo ponto de partida, então ele vai ter uma certa frequência em determinado tempo. Esta frequência, vamos chamar aqui de F, é o inverso do período. E a unidade de medida é o Hertz, no Sistema Internacional de Medida. Para o período, a unidade vai ser quem? O segundo. Para a frequência, o Hertz. Galerinha, observe o seguinte. Eu agora vou fazer uma relação entre a velocidade angular no movimento circular uniforme. Observe que se o L é proporcional ao ângulo oposto, o que acontece? Uma volta completa, ela é em radiano, 2π radiano. Isso quer dizer que se esse ΔΦ deu um deslocamento angular completo, ele descreveu um ângulo de 2π. Isso aqui sobre quem, pessoal? Sobre o período T. Logo, esta formulazinha aqui, ó, vai ajudar bastante você aí a resolver os seus problemas, certo? De movimento circular. Olha o que acontece. Então quem seria a unidade de medida? A unidade de medida, basta colocar aqui. A unidade de medida do ângulo, em radiano, vai ser o rad. Isso por S, que é o segundo, que é a unidade de medida no Sistema Internacional, o tempo. Vou agora fazer aqui uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Bom, para isso, ó, se a gente encontrarmos aqui L vai ser igual a ΔΦ vezes o raio, ou seja, ΔΦ em uma volta completa é 2πr. Deixa aqui. Vou pegar este valor aqui, que é L, e vou substituir aqui, ó. Traz para cá. Logo V vai ser igual, quem é L? Eu encontrei aqui, 2πr. E o ΔT é quem, pessoal? O ΔT é o período. Opa! Quem é 2π sobre T? 2π sobre T é velocidade angular. Logo V vai ser igual a velocidade angular vezes quem? Vezes o raio. Ou seja, uma relação aqui importantíssima entre a velocidade linear e a velocidade angular. Ok, pessoal? Agora vamos resolver aí alguns exercícios.
Pessoal, desta forma vocês viram aí na questão que o móvel está percorrendo, dando 15 voltas para cada segundo. Sendo assim, a questão já está fornecendo a frequência, porque a frequência é o número de voltas para números inteiros de tempo. Por exemplo, o número de voltas por segundo, eu tenho uma frequência em Hertz. O número de voltas por minuto, eu tenho uma frequência em RPM. O número de voltas por hora, eu tenho uma frequência em RPH. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Bom, então desta forma, se ele disse que o cara está dando 15 voltas para cada tempo de um segundo, ele forneceu aqui, observe, não é o período. Não é o período, ele deu 15 voltas em 1 segundo. Logo, a frequência vai ser igual a 15 Hz. O que é que a questão está pedindo? A questão quer saber quem é a velocidade angular, a velocidade linear e também quer saber quem é o período. Vamos ver? Para encontrar a velocidade angular no movimento circular uniforme, basta você colocar a formulazinha que eu deduzi para você aí atrás, 2π sobre quem? Sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, se você colocar aqui, no lugar do período, colocar 1 sobre f, observe que a gente vai conservar o numerador, multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, a velocidade angular vai ficar 2π vezes a frequência. Logo, você pode substituir também a frequência direto aqui na questão. Desta forma, quem é a velocidade angular? Vai ser 2π vezes a frequência, que é 15. A velocidade angular vai ser 30π radiano por segundo, ok? 30π radiano por segundo. Velocidade é sempre deslocamento por tempo, seja deslocamento linear ou deslocamento angular. O que a questão também está pedindo? A questão quer saber quem é o período. Lógico, o período é quem? Está aqui em cima. O período é o inverso da frequência. Logo, o período vai ser 1 sobre quem? Sobre 15 segundos. Olha quem é o período. O que é mais que a questão está pedindo? Quer saber quem é a velocidade linear. Eu fiz para você aí também no conteúdo teórico. A velocidade linear é o produto entre a velocidade angular e o raio. Só é substituir. A velocidade angular encontramos aqui, que foi 30π, e o raio deu aqui, que é 8 centímetros. Pessoal, oi Delbrando, eu devo transformar para metros para o sistema internacional o raio? Depende. Olha que a alternativa aí, as respostas estão em centímetros, centímetros por segundo. Então, nesse caso aí, não é necessário você transformar para metro. Basta só multiplicar 30π vezes 8, vamos ter aqui 240π centímetros por segundo, certo? Logo, está aí as três respostas. A velocidade angular, 30π radiano por segundo, o período 1 sobre 15 segundos e a velocidade linear, 240π centímetros por segundo. Vamos ver aí mais um exercício? Pessoal, leram a questão aí? Vocês viram que eu tenho duas polias acopladas e esta polia aqui tem raio A de 30 centímetros, essa outra polia tem raio B de 5 centímetros e a frequência da polia A é de 10 RPM, ou seja, 10 revoluções por minuto. A pergunta é o seguinte: quem é a frequência da polia B? Esta é a pergunta. Pessoal, observe, essas duas polias aqui, elas são excêntricas, ou seja, os centros não é comum, diferente
dessas duas polias aqui, ó, de raio A e essa de raio B, que o centro das polias são comum. Elas são aqui, no caso aqui, concêntricas. Quando isso acontece, as velocidades angulares são iguais. Isso quer dizer que também a frequência de uma é igual à frequência de rotação da outra, certo? Nesse caso aqui, as velocidades lineares são diferentes. Ou seja, o que é velocidade linear aqui, ó? Essa polia aqui tem uma velocidade VA, essa outra polia aqui tem uma velocidade VB. Elas são diferentes. Ou seja, para uma mesma volta, a polia VA vai ter que ser mais rápida para compensar a polia A. A polia B vai ter que ser mais rápida para compensar a polia A, já que o tempo é igual de uma volta, ok? Isso não acontece no caso de polias excêntricas. Nesse caso aqui, as velocidades lineares, olha, elas são iguais. Sendo assim, eu posso utilizar aquela informação, aquela relação que eu coloquei lá para vocês lá, a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Por exemplo, quem é a velocidade linear da polia A? Vai ser a velocidade angular de A vezes o raio de A. Quem é a velocidade linear da polia B? Vai ser a velocidade de B angular vezes o raio de B. Bom, abrindo aqui, quem é a velocidade angular? Vai ser 2π vezes a frequência de A. Isso aqui vezes o raio A vai ser igual, quem é a velocidade angular de B, galerinha? Vai ser 2π vezes a frequência de B. Isso aqui vezes o raio de B. Podemos, olha, simplificar 2π e substituir aqui, ó, os valores que foram dados. FA, a frequência de A foi 10, o raio de A foi 30. A frequência de B é o que queremos e o raio de B é quanto? É 5. Desta forma, nós vamos ter 10 vezes 30, 300, igual a 5 FB. Ou a frequência de B vai ser igual a 300, quem está multiplicando passa dividindo, sobre 5. A frequência da polia B vai ser igual a 60 RPM, certo? 60 revoluções por minuto. Pessoal, basta você observar que quanto menor a frequência, ou a polia, maior vai ser a frequência de rotação. Para cada volta que uma polia maior der, a polia menor vai dar mais de uma volta para aquele determinado tempo. Ok, pessoal? Pessoal, bom estudo aí para vocês aí. Até o próximo vídeo.